Alô, alô, gente querida, já estamos aqui de cenário pronto, né? Começando o programa mais uma vez com vocês. Alô, Marcos Fluminense, alô, Maria da Graça Zarte, alô, Vera Lúcia Pereira de Carvalho, alô, Marion Duarte, bom dia, mas bom dia mesmo. Alô, Caio Alex na Bahia, Marion tá indo aí pra Bahia, hein? Pois é, tá chegando, semana que vem ela vai estar aqui na segunda-feira, né? Alô, Paulo Paranhos, bom dia, Itaboraí em peso assistindo, maravilha, Paranhos, perdão. Aliás, falar em Paulo Paranhos, lembrei do Paulo Marinho, lá da Rádio Sul Fluminense, né? Os nossos queridos amigos. Alô, 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 Serginho Total, abraço grande. O programa dele acontece também paralelo ao nosso. Aqui não tem esse problema de dificuldade. Não anuncia o outro que vai ver. Não, tem para todo mundo. Alô, Sueli Johnson, alô, Anderson Alves, tantos amigos queridos, vão mandando aí os nomes que com muito prazer a gente vai dar os alôs para vocês, né? E a gente está realmente cada vez mais feliz, sabe? Porque, evidentemente, como deve ser, o programa vai crescendo aos pouquinhos, e isso é de fundamental importância. Eu queria logo aqui na abertura do programa do dia de hoje mostrar para vocês, alô, Mário Aquino, abraço para você, alô, Ana Zelotini Vieira, alô, Ana Zelotini dos Reis, perdão, alô, João da Silva, nome bacana, nome bem brasileiro, né? João da Silva, né? Então o programa do dia de hoje está cheio de atrações, mas eu queria mostrar uma coisa para vocês, por isso eu vou mudar aqui a câmera, porque é aquela história. Primeiro, se você colocar no YouTube, né? No YouTube, programa Fernando Sérgio, vai acontecer o que você está vendo aí, olha, 44.500 resultados. É ou não é uma vitória? Agora, se você colocar nesse mesmo YouTube só o nome Fernando Sérgio, nós vamos ter 941 mil resultados. Que maravilha, não é não? Olha que coisa boa essa. Falando sério, né? Agora, veja bem, é preciso esclarecer, porque outro dia, quando eu fiz essa comparação, eu me lembro que o meu amigo Fernando Pereira, que é presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, me disse: Fernando, é preciso tomar cuidado, porque essa não é a totalidade sua. E é verdade, eu estou tomando os devidos cuidados. Eu tenho absoluta convicção de que tudo isso não representa só para mim. Pelo contrário, tem outros também que podem se chamar Fernando ou Sérgio ou sei lá o quê, que se somam a esse resultado. Mas o importante, o que para mim é mais importante, aí eu volto para esta página que você vai ver aqui. Peraí, deixa eu te dar a informação certinha, né? Se a câmera virar, seria bom. Muito bem, virou. Tá bom, então eu volto para essa página e você vai ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou diminuir, vou dar menos um, para você ter uma ideia melhor disso aqui, dessas tais 941 mil. Então o que acontece? Eu acho que aqui já dá para ver. Todas essas informações na primeira página do YouTube são do programa Fernando Sérgio, todas elas. Aqui, ó, todas elas são do programa. Aqui já aparece um outro, mas se você ver, todas as primeiras páginas são do nosso programa. Isso equivale a dizer, e isso acontece também, deixa eu até fechar isso aqui, isso acontece em outras pesquisas, como a pesquisa do programa Fernando Sérgio, enfim. Então significa, o YouTube bota na primeira página aquele que tem a maior soma de views ou de respostas, né? Respostas não são necessariamente views, né? Não são visualizações, mas são pesquisa, e a pesquisa mostra claramente quem é mais pesquisado. Se você colocar a palavra Lennon, por exemplo, você vai ver o John Lennon, provavelmente lá nas primeiras páginas, porque é sem dúvida o mais pesquisado. Então isso representa uma vitória, mas uma vitória moderada. A gente está, na medida do possível, criando o público pela internet, né? Eu já disse mais de uma vez que não é um programa da web. Olha, ai meu Deus, que vista linda isso aqui, eu tenho que mostrar para vocês, pelo amor de Deus, olha só isso, gente. Isso aqui é o Rio de Janeiro, olha só a praia do Rio de Janeiro como é. Não, hoje talvez não tenha tanta praia. Olha aí, nossa
Nossa, mãe do céu, hein? Que coisa linda, o pessoal jogando futebol. Eu me lembrei do Alexandre Rangel, meu sobrinho que gosta de jogar, o Serginho Filho, meu filho também, que adora muito, o Cristiano, né? O Marcelo, aquela turma que gosta de jogar futebol. O Bruno é muito filho, né, gente? E também, por que não dizer, o Felipe fica mais no computador. Olha aí o nosso Rio de Janeiro, o Carnaval do Rio de Janeiro, que foi, de repente, motivo de divulgação no mundo inteiro e que agora parece que está solucionado. Vai ser feito o Carnaval com menos verba, menos mal. Não é verdade? A gente tem que entender, todos nós temos que fazer esse sacrifício. Agora, que vexame ontem daquelas senadoras da oposição que ocuparam a mesa do Senado. É um negócio absurdo, né? É aquela história, você pode e deve fazer oposição, mas não pode sentar na cadeira do presidente e impedir que o presidente possa trabalhar, né? Houve esse fato lamentável, aconteceu, mas foi superado, e após muita discussão, muito palavrão, muito falatório, foi aprovada a medida nova das leis trabalhistas que mudam alguma coisa, acabam com a contribuição obrigatória, né, sindical, o que não quer dizer que se você quiser, se eu quiser, eu posso continuar contribuindo para o sindicato, seja ele qual for. Mas não será mais obrigatório aquele negócio de tirar um dia para todo o sindicato, que acabou fazendo com que o Brasil tivesse mais de 7 mil sindicatos, sendo que poucos são, na verdade, atuantes. A maioria, eu me lembro, certa feita, eu fiquei sabendo da existência de um sindicato de algo, eu não vou nem falar, não acho que eu devo falar assim, sindicato das quentinhas, meu Deus do céu, peraí, aquela comida, sindicato das quentinhas, e o cara faturava uma baba por mês, e obviamente só a ele interessava isso. Então não, tem que deixar, no meu entendimento, os sindicatos que vão atuar. Mariazinha Silva, abraço. Marcos Silva, dos Estados Unidos, lá agora 6 horas e 5 minutos da manhã, aqui 8 horas e 5 minutos da manhã. Abraço grande, Marcão, tudo de bom. Pois é, e aí, então é isso, quer dizer, então algumas coisas foram aprovadas, outras foram concedidas, e isso tende a dar uma possibilidade de recolocação por parte de tanta gente desempregada que existe no Brasil, que são 14 milhões, pelo menos é o que a pesquisa diz. A gente vive aqui no país alguma coisa que mostra realmente a razão desse desemprego, né? Um percentual elevadíssimo de pessoas que tinham carteira assinada hoje estão na informalidade. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, basta você chegar em Ipanema, na Praça Nossa Senhora da Paz, aqui no Rio de Janeiro, aqui na Tijuca, na Praça Sans Penha, está assim, ó, de camelô, pelas calçadas e tal. Até ontem, numa entrevista, alguém ligado à Federação do Comércio disse que vai fazer o quê, né? De qualquer maneira, essas pessoas estão se virando como podem, porque tem que levar de alguma forma o dinheiro para comprar o pão, a manteiga, enfim, o arroz, o feijão, né? Agora, no meio de tudo isso, dessa liberalidade, dessa ainda falta de organização que tende a haver em termos futuros, pode ter, lamentavelmente, com certeza, tem muito produto roubado. Então é aquela história, quer dizer, alguma coisa tem que ser feita para potencializar, né, a recontratação de pessoas. Essa nova lei que foi aprovada e que naturalmente vai ser levada em consideração os direitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, isso foi esclarecido, né? E tem uma boa notícia, que a partir desse momento, aquele que pedir demissão, ele recebe 80% de todos os seus direitos, coisa que não havia antes. Mas também tem um outro que foi muito criticado, aquela coisa do trabalho terceirizado, que agora leva o nome de intermitente. Trabalho intermitente significa que a pessoa que trabalha em bar, por exemplo, e tal, ela pode trabalhar 2 dias por semana, 3 dias por semana, de acordo com o que for combinado. Na realidade, é esse o momento que a gente está vivendo. Meu amigo lá de Ouro Branco, o Cildina Imperacini do Amaral, eu acho que você está em Juiz de Fora, tá não? Você falou que estava a caminho de Juiz de Fora.
De qualquer maneira, um abraço grande para você e para a família, que família bonita, rapaz. Outro dia eu estive passeando aí pelo seu Facebook, vi essa família. Muito bem, então na verdade é isso que está acontecendo no Brasil. Vamos aguardar, modificações podem ser. O governo disse que essa situação trabalhista nova é vitória dele. Há quem diga que não é, que na verdade isso aí é algo que teria de ser feito em função da possibilidade de volta ao crescimento do país. É preciso se lembrar que todas as pesquisas dão de que a recessão teria acabado, eu digo no condicional, mas é isso que os economistas falam, mas na verdade o crescimento é pífio, é pequeno, é 0,1 qualquer coisa. Então é preciso retomar esse crescimento para poder fazer, digamos assim, o país progredir. São novos tempos, com novas maneiras de acontecer. Um abraço aí, o Cildinei disse que já voltou para Ouro Branco, foi um pit stop, né? Cheguei e voltei. Abraço grande para você. É linda a cidade de Ouro Branco, né? Tem uma montanha aí, né? Eu vi uma foto que você mandou certa feita, né? E um negócio fantástico. Por favor, me dê o nome dessa montanha. Está aparecendo Cruzeiro, estado de São Paulo. Alô, amigo Alves Júnior Terra. Eu nasci em Cruzeiro e fui criado em Juiz de Fora. Eu fui para Juiz de Fora com 2 anos de idade e de lá saí profissional formado. Então, na verdade, toda a minha referência, né, está, por assim dizer, em Juiz de Fora, mas eu não posso esquecer jamais da minha querida cidade de Cruzeiro. Para minha alegria, para minha surpresa, quando aconteceu o ano passado, no dia, se não me falha a memória, foi 20 qualquer coisa de março, eu fui fazer uma pequena viagem, aqui perto mesmo, e falei com a Samira, com os meus filhos estavam juntos, eu falei, olha, vamos dar uma chegada a Cruzeiro. Cheguei lá, aí encontrei com o Alves Júnior, fui recebido pela Câmara Municipal, e havia um título que me seria dado, imagine vocês, né? Então, nesse título que me seria dado, foi marcado uma data, não? Foi antes de março do ano passado, foi em janeiro que eu estive lá. A gente tinha ido aonde? Penedo, não? Penedo, nós fomos a Penedo, é isso aí, que é muito linda. Se você puder ir a Penedo, tomar aquele chocolate quente, que é frio, meu Deus do céu. E aí, Penedo de Cruzeiro dá um pulinho. E aí, para mim, a honra, né, eu estive conversando com o pessoal lá, pessoal da Câmara Municipal, né, o Diego, que na época era o presidente da Câmara, e mais o Alves Júnior, que foi o inspirador dessa situação. Está meio sumido, hein, Alves? Aparece aqui para falar com a gente, mas me liga, manda zap, qualquer coisa. O Alves é um grande comunicador lá de Cruzeiro. E aí falaram, você vai receber um mérito Mantiqueira, né? E foi uma solenidade muito bonita. 3 meses depois eu ia lá com a presença dos amigos, o Fernando Pereira, com a Olenka, o Beto Aquino, esse grande dentista e cantor, na verdade hoje tanto cantor quanto dentista, né? É bom em tudo que faz. Quem mais foi? Ah, claro, nossa Marion Duarte, com a Vera Lúcia Marion, deu um show na Câmara Municipal de Cruzeiro, cantando músicas lindas, né? E aí, menino, é esse título que eu orgulhosamente sempre mostro, e você vai ver aqui, é o seguinte, quando você nasce em Cruzeiro, você recebe o mérito Mantiqueira, se você for, digamos assim, divulgador das coisas da cidade, e isso muito me honra, né? De maneira que eu coloquei aqui, olha, estão chegando aí os meus convidados, e deve estar chegando já os latidos da Lili. A assistência de palco dela consta dos latidos, que ela participa ativamente dessa recepção dos nossos convidados. Então é isso, quer dizer, bacana, né? A gente lembra que qualquer coisa que a gente receba a nível de homenagem, eu guardo com muito carinho, porque em algum momento alguém pensou que você valia a pena. Eu acho que é isso, né? Acho que não pode deixar subir a cabeça, acho que não pode também ficar com vergonha de mostrar, porque é uma honra, né? É uma honraria, mas eu acho também que isso só faz com que a gente trabalhe mais e mais, cada vez mais, para melhor. Então essa é a ideia, né? E isso, de uma certa forma, penso quando mostro, eu estou estimulando, notadamente os jovens, as pessoas que estão aí, digamos aí, desenvolvendo as suas vidas, né? O nosso Fernando Pereira, sempre muito gentil, dizendo que o prêmio é merecido, mandando abraço para mim, para a Samira, para os convidados que estão chegando. Está chegando aí o professor Marco Antônio Duarte, já ouviu falar dele? Olha, é um autor de 7 livros, pois é,
Olha, um dos livros dele está aqui, ó. Eu até acabei de ler, mas é bacana esse, ó. La Salle, o precursor de uma escola de qualidade. Está aqui o livro dele. Daqui a pouco ele vai participar do debate com a gente. Pois é, então é isso que eu estava comentando com você. Agora, deixa eu ver, eu separei tantas coisas aqui que eu quero ver exatamente o que eu posso fazer. Daqui a pouco eu vou ter aí o nosso momento de digamos assim, de fé, né? Que é aquele momento da palavra amiga. E você que está em sintonia com a gente, fique com a gente, porque na verdade tem muita coisa boa para acontecer no programa do dia de hoje, não tenha dúvidas disso. Então é isso aí. Deixa eu só cumprimentar o Marco Antônio Duarte, que já chegou. Cadê o Marco Antônio? Meu Deus do céu. Samira? Foi ao... Ah, tá. Essa aqui é. Tá certo. Ele fala: bom dia, Marco. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, eu tô chegando. Tá certo. Valeu, meu amigo. É que ele foi fazer um pit stop. Daqui a pouco ele volta e a gente cumprimenta. Eu falei: meu Deus do céu, eu estou aqui na salinha, né? Na salinha do meu escritório, se é que eu posso chamar assim, e vi o Marco chegando, e a festa que foi feita pela Lili, né? Aí eu disse: aí, bom, vamos falar com o Marco. Quando eu olho assim, cadê o Marco, né? E as pessoas são tão atenciosas que deixaram a porta aberta, é mole? Meu Deus do céu. Alô, Marco Antônio, como vai você? Me diga lá. Eu vou muito bem, bom dia, Fernando bom Sérgio, dia, deixa eu bom acertar dia aqui. a todos nós. Minha amiga quer... É que ela gosta muito toda de ti. quarta-feira. Agora sim. Bom dia, Fernando, bom dia a todos os amigos da web, a minha amiguinha aqui, minha companheira de toda quarta-feira. É verdade. A Lilina não deu o bifinho dela, então ela... Ela fica... Fernando, é bom salientar que tem algum problema entre a igreja de Santo Afonso e um pouquinho antes, perto do Mundial, que está com muita polícia. Por isso que eu demorei me trazer, sabe? Que isso, rapaz? Alguma coisa, não deu para perceber o que era. Era muita polícia. Eu não sei se foi assalto ao supermercado, alguma coisa aconteceu. Perto ali do Mundial. Entre o Mundial e a igreja de Santo Afonso. Olha só. Se algum dos ouvintes, os ouvintes souber alguma coisa, por favor, que faça para a gente transmitir para a comunidade, né? Perfeito. Valeu. E Fernando Sérgio, utilidade pública. É verdade, o nosso querido Marco Antônio da Silva. Duarte. Olha, Marco Antônio da Silva. Você sabe que existe o Marco Antônio da Silva? Eu sei. Mas não é o Marco Antônio da Silva, é o Marco Antônio Duarte. Ora, meu Deus do céu. Mas se eu não trocasse alguma coisa, não seria eu. Givanildo Damasceno, Denise Guzmán Silva, abraço grande para você também, muito obrigado. O programa tá que tá, não é isso? E a gente vai seguindo em frente. A Denise Guzmán, muito obrigado por compartilhar o vídeo agora, né? E tem uns alôzinhos que eu quero mandar para você, que são muito importantes. São pessoas que estão apoiando a gente, e isso é da maior importância, não é mesmo? Olha só, um abraço para o Silvio Ronetti, para Leda Marchetti, para Giovanni José, alô Giovanni, Bruna Vanzelotti, Thelma Serchiato, Thelma Serchiato, e a nossa Carla Matera, alô Carlinha, abraço grande para você. Olha, lembrando, né, que a Carla Matera com a Ana Rodrigues e também a nossa querida Adriana Recovitz vão dar um curso que deve começar, se não me falha a memória, no próximo dia 21, sobre jornalismo esportivo, redação, esse tipo de coisa. E o telefone para contato é 33920574, se você quiser se matricular, saber quanto é, quanto não é, e 96-515-2063. Parece que vai ter um aulão, ou seja, a primeira aula é gratuita, e aí você decide se vai fazer ou não. Eu queria lembrar da academia do meu amigo Luiz Paulo, lá de Icaraí, Niterói, com o professor Serginho, faixa preta, 4º grau. Tem aula lá às segundas, quartas e sextas, às 16 horas, e segunda e quarta, às 21h30, na rua Coronel Moreira César, 403, em Icaraí. E falando de Icaraí, eu gostaria de recomendar o Hostel Icaraí, que fica ali cadê a rua do Hostel Icaraí, meu Deus do céu, de repente, cadê? Alô, você, esta produção, mas tá aqui, na rua Moreira César, 403,
É isso mesmo. Muito bem. Então você pode ir lá procurar o Hostel Icaraí, porque tem tudo que tem direito, né? O Hostel Icaraí, não é isso não, perdão. Suítes completas, diária, fim de semana, casal ou solteiro, casal ou grupos. Hostel Icaraí, @gmail.com. gmail.com é a forma de contato. Se você quiser saber mais detalhes, 3619-6067. 3619-6067. Muito bem, agora eu guardo esse negócio aqui, eu vou te mostrar, porque o bom de programas da web é que, na verdade, a gente tem imagem, e a imagem é um recurso. Aí eu guardo essas notinhas aqui, ó, nesse cavalinho, e deixa... Aí não tem erro, mas quando eu viro o cavalinho de cabeça para baixo, aí cai até pendrive, tá vendo? Mas são coisas que acontecem. Vamos chegar agora, então, ao momento da palavra amiga com a Samira Valente. Alô, Sérgio Barcelos, abraço grande. Alô, Gelda Pacello, abraço para você, nosso querido amigo. Pacello é minha vizinha. É vizinha sua? Maravilha. Todo Brasil. Tá vendo? Olha lá o Marco Antônio dizendo que a Gelda Pacello é vizinha dele na rua Antônio Basílio, que é uma rua linda, né? Maravilhosa, é verdade. E o Reinaldo é o síndico lá do prédio. A exemplo meu, que eu sou o síndico também do meu prédio. Coitado. Eita, nós. Samira Valente, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Qual é o assunto do dia de hoje, minha amiga? Fernando, nosso internauta pergunta. Descobri que sou soro positivo. Estou muito desanimado. Preciso muito de uma palavra de conforto. Olha, eu acho até que você deveria ficar assustado, não desanimado, nos anos 80, quando surgiu a AIDS e que não tinha tratamento. Hoje tem tratamento, evidentemente que você vai ter certas limitações, como todo mundo que tem algum problema vai ter, mas evidentemente tem tratamento, existe, na verdade, o chamado coquetel, né, de medicamentos que os cientistas conseguiram descobrir, que a imprensa faz com que a vida do soro positivo seja quase que absolutamente normal. Eu digo quase, porque vai ter, você não pode mais fazer sexo sem camisinha, aliás, não deveria ter feito, né? Mas são coisas que acontecem, não é? Então, o importante não é, o desânimo não ajuda a ninguém. A Organização Mundial da Saúde já informou, alô, Tino Amaral, um abraço. A Organização Mundial da Saúde já informou que as pessoas que têm ânimo, as pessoas que têm otimismo, mesmo quando doentes, superam muito mais rapidamente a doença do que uma pessoa desanimada, do que uma pessoa largada. O que eu posso dizer para você é que não se deixe desanimar, né? Isso faz parte da vida, a gente tem uma série de surpresas na vida, e algumas boas e outras não tão boas, mas existe sobrevida se você tiver esforço, se você tiver força de vontade e se você superar os momentos ruins. Então procure o seu médico, faça o tratamento, mantenha-se sempre tratado. Ainda ontem a gente lembrava de um amigo que lamentavelmente veio a falecer de AIDS, porque ele ia ao médico, o médico receitava os medicamentos, ele tomava alguns, depois ele melhorava, deixava de tomar. E aí, o que acontece? Quando foram descobrir, a doença estava extremamente evoluída e ele acabou não sobrevivendo. Então, o importante é você tomar os medicamentos e seguir a orientação de um bom médico, que com certeza você vai ter uma vida normal, dentro das limitações que todos temos, né? Todo mundo tem limitação na vida, até aquele maluco daquele Trump, que é o presidente norte-americano, deve ter. Ele não pode sair na rua como uma pessoa normal sem guarda-costas. É uma forma de limitação, não é isso? Então o importante é isso, não desanime e se trate, meu amigo, tá? Muito bem. O Marco Silva dizendo, meu filho Diego Simões Silva é professor de mestrado em administração pública. Que bacana! Ele chegou lá na América com 13 anos. O Marco mora nos Estados Unidos. Então nós vamos agora àquele momento, né, da prece, ok? E depois a gente vamos ter uma música muito interessante, muito interessante. Depois a gente vai para a sala de visitas. Vamos lá? Então, alô, o que está vendo aqui? Puxa vida, tem... E depois, a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz
compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Deus te quer sorrindo.
Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer Pois é, eu tenho colocado aqui algumas músicas de todas as religiões na medida do possível. Essa daí é uma música espírita muito interessante, muito bonita, não é? E eu espero que você realmente tenha gostado. Isso aqui é. Amanhã teremos outras músicas também, e agora a gente vai para esse momento da sala de visitas, hoje contando aqui com o professor Marco Antônio Duarte, que eu já falei com ele, você viu, com a Samira Valente. Samira, senta aqui melhor, vai ficar melhor para a gente conversar um pouco mais. Ô Marco Antônio Duarte, o que você tem a me dizer do momento que a gente está vivendo, né? Por exemplo, hoje pediu demissão o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, porque disse que não é possível que algumas outras instituições recebam e os funcionários da UERJ, que são diretamente ligados e FAETEC, estejam com seus salários atrasados. Você, como professor da UERJ, o que você tem a dizer, meu amigo? Em primeiro lugar, Fernando, eu penso, ele não pediu, ele diz que pediu demissão, ele foi exonerado, ele não pediu demissão, ele foi exonerado ontem. Ah, é? É. Exonerado é diferente de pedir demissão, ou seja... mas ele fala, cada um fala o que quer e cada um diz o que quer. Agora, eu acho que eles já são em boa hora, porque nada acrescentava ao governo do Estado. Eu penso que um secretário ele tem que representar aquela pasta e lutar por aquele. O Estado que a UERJ chegou, o colégio de aplicação da UERJ chegou. Como eu comentei aqui na quarta-feira passada, teve um dia da semana passada que nós chegamos lá, não tinha luz. Então, uma universidade daquele porte, e a FAETEC, as mães tendo que levar mantimento para ser feito comida para os filhos que estudam lá o dia inteiro. Então, francamente, eu acho que ele já saiu em boa hora. Como fazendo vernáculo com o professor de português, em boa hora, né? Ele foi embora na hora certa. Ou exonerado ou não, seu secretário. Mas, infelizmente, Fernando, nesses 3 anos do governo Pezão, não agregou nada. Olha aí, tá aí. Infelizmente. Nesse momento assistiram a gente também, Samira, o professor Isaías Nascimento, a quem a gente manda um grande abraço, né? Professor Isaías.
Muito bem. Tá, aí é um problema que a gente vê, né? Porque, obviamente, a recuperação desse país passa pela educação. E, no caso do Rio de Janeiro, a educação no governo estadual está mais do que desleixada, né? E tudo passa pela educação. Estamos aqui com o professor Marco Antônio, e tudo passa pela educação, não tem jeito, né? Fazendo ou não um bom trabalho, como ele falou, saiu em boa hora, é muito difícil você entrar para a equipe de governo, sendo competente ou não, com boas ideias, se você não tem condição de fazer nada. Você tem uma ideia, uma boa ideia, você não consegue levar para frente. Como é que é o combustível das pessoas? É o salário que elas recebem. Porque elas são mercenárias? Não, porque elas precisam viver, elas precisam pagar conta, elas precisam ir ao dentista, elas precisam se cuidar, elas precisam ir e voltar com segurança, pegar condução. Então, sem condição, fica muito difícil você fazer um trabalho minimamente razoável. É muito difícil. É educação. Pois é, ainda ontem eu vi uma entrevista de um dos representantes aí digamos assim, da hotelaria, não me lembro bem o nome da pessoa, dizendo que o Rio, em função da insegurança que está havendo, teria perdido perto de 350 milhões de reais que deveriam ter entrado e que não entraram. Pessoas que estavam de viagem marcada para o Rio de Janeiro e que foram, sei lá, para Manaus, foram para Ceará, foram para Porto Alegre e não vão vir para o Rio de Janeiro. O que eu tenho observado, Marco Antônio, queria que você respondesse a respeito, o que eu tenho observado é o seguinte: a imprensa fica entre a cruz e a espada, não é? Mas eu acho que poderia haver um meio termo. Eu acho que a nossa imprensa, principalmente os noticiários locais, viram realmente programas policiais. Não é? Se você tem numa população da ordem de 11 milhões no Rio de Janeiro, que estima-se que seja por aí, se levar em consideração também o grande Rio, né? Se você quiser, você escolhe quantos crimes você quiser para botar. Agora, é aquela história, até que ponto isso faz bem? Primeiro, tem a necessidade do jornalismo de dizer o que está de fato acontecendo. Mas, por outro, será que não haveria a possibilidade de contrabalançar tais notícias com coisas boas que eventualmente estejam acontecendo? Eu acho que deveria, Fernando, porque, claro, está acontecendo, nós vivemos nessa cidade, amamos essa cidade. Você é um mineiro, eu sou um capixaba, mas aqui nós fizemos a nossa vida, criamos nossos filhos e por aí vai. Eu acho que os nossos amigos da imprensa, em certos momentos, eles estão sendo cruéis com a cidade do Rio de Janeiro. Porque às vezes, não só você falou noticiário local, mas às vezes noticiário nacional que passa para o mundo inteiro. Nacional. O mundo inteiro, que vai pela emissora, vai para o mundo inteiro. Ainda ontem, o Marco Silva, lá dos Estados Unidos, me dizia que aquela batalha campal lá no estado do Vasco foi transmitido, passou em quase todos os noticiários norte-americanos. Olha só. Não é que você não tenha que divulgar, mas não tem coisa boa para divulgar. Pois é, também. agora nós estamos dando preferência, o que nós chamamos só o negativo. O positivo da cidade, o positivo do estado. E aí uma coisa que eu costumo a dizer e a pensar, e comento com meus alunos, colegas de trabalho também, e aqui com o Samira, com você, eu penso o seguinte: isso é uma imagem que já vem há muitos anos, Fernando Sérgio, desde que nós trabalhávamos juntos, eu comentava isso, de distorcer uma imagem do Rio de Janeiro, principalmente da cidade do Rio de Janeiro. Conseguiram tirar a Fórmula 1 daqui, conseguiram tirar não sei o que daqui. O que é esse esvaziamento do Rio de Janeiro? Essa propaganda negativa contra o Rio de Janeiro. Tivemos problema assim de vários governos federais contra o governo estadual e municipal mesmo. Mas agora acho que não é o caso. Então, por que essa propaganda tão negativa contra o Rio de Janeiro? Eu, como um carioca capixaba, eu fico frustrado com isso, fico chateado com isso. Pois é, você como professor, eu até lembro, né, Samira, a formatura do Fabrício. Fabrício é, na verdade, irmão da namorada de um dos filhos meus, do Felipe. E eu me lembro que eu fui convidado, nós fomos ao Clube Espanhol, que é um clube muito bonito, me surpreendeu, muito lindo, não conhecia, né? E um salão enorme. Então, aquela emoção da formatura de um filho é qualquer coisa de deixar todos emocionados. E é um momento bonito, você está vendo jovens que estão ali se formando, né? Professores que muitas das vezes falam com a voz entrecortada. Eu nunca vi, Samira, num noticiário de televisão brasileira, que isso fosse notícia.
Quer dizer, é o tipo da coisa que eu acho que tem que divulgar o negativo. Mas, meu Deus do céu, o que é positivo também tem que ser divulgado. Não há dúvida que hoje existem muito mais fatos negativos do que positivos, mas tem que se contrabalançar um pouco, porque você acorda, o pai de família acorda, a maior parte está com problema de dinheiro, está apertado, e só ouve notícia negativa, fica muito difícil. Existem coisas positivas? Sim, existem. Existem programas gratuitos na cidade do Rio de Janeiro? Existem. Existem pontos bonitos, existem cerimônias bonitas, como essa que você falou. Então, tem que, apesar de haver muito negativismo, as notícias focam aí para todo lado, mas tem que se dar também espaço para o positivo, para as pessoas terem um oxigênio, poderem respirar um pouco melhor na cidade. Hoje eu vi uma cena no RJ de manhã, Bom Dia Rio. No Bom Dia Rio, perdão. Eu vi uma cena e pensei assim, meu Deus do céu, e ficou repetida aquela cena várias vezes. Eu imagino que passa para uma pessoa que esteja fora o que passa para a gente. Por quê? Porque havia um caminhão, e o caminhão na Avenida Brasil, e de repente o cara que assaltou o caminhão pulou literalmente na boleia, ficou agarrado à porta e dando socos para o cara abrir, e de repente entrou lá dentro, e aí não se sabe, quer dizer, o cara que mandou a filmagem foi até entrevistado, né? Não se sabe se houve ou se não houve o assalto. Quer dizer, toda e qualquer pessoa que passar no Rio de Janeiro vai imaginar que alguém vai pular na tua porta. É verdade. Quer dizer, o que se questiona é o seguinte, tá bom, vai divulgar isso, divulga, mas não tem nada bom para divulgar? Marco Antônio. Fernando, olha só, tem sim coisa boa a divulgar. Nós temos tanta coisa positiva que acontece no Rio de Janeiro, tanta coisa bacana, como a Samira acabou de falar. Tanta coisa assim que nós temos aqui agora que o ex-prefeito deixou aí como legado para a cidade, do seu governo. Eu estive sábado passado, fui conhecer o Aquário do Rio. Ninguém mais fala no Aquário do Rio. Fui conhecer, não conheci o Aquário, tão bonitos. Vamos, gente, conhecer. Aí você sente, não me senti. Andei de minha esposa nunca tinha andado de VLT, Elaine andou de VLT, pegou. Muito bom. Ela pegou VLT, nós fomos até Cinelândia de VLT, a velha antiga Cinelândia. Aí fomos assistir um filme no Cinema Odeon. Né? Um passeio de sábado, um casal de meia idade, fomos passear. Então, gente, o Rio de Janeiro, nós estamos aqui vendo o mundo inteiro pela web. O museu, o MAC que está lá. Aquela orla marítima. Nós andamos ali tudo, Fernando, lindo. A prefeitura está fazendo a manutenção, está tudo limpinho, com muita segurança, tem estacionamento, inclusive. Estou aqui fazendo propaganda, mas é um passeio bonito. Mas tem que fazer propaganda, e tem pessoas que moram no Rio, sabem que se só levando uma conta de luz ou a sua identidade mostrando que você ou é carioca ou mora no Rio, você tem 50% de desconto. Então você paga 50%. Então vai visitar, gente. Agora, você é psicoterapeuta, parapsicólogo, eu também somos terapeutas. Nós sabemos que quando nós criamos um pensamento energético, de negatividade, isso se forma. Se envolve, é verdade. Isso não é questão religiosa não, gente. Isso é a força do nosso pensamento. Então, se a gente começa, tudo vai dar errado, eu vou ser roubado. E vou dar um exemplo que eu dou quando dou meus cursos para psicologia. Eu vou entrar nesse ônibus e vou ser roubado. Se você começa a imaginar isso, você vai entrar naquele ônibus e vai ser assaltado. É verdade. Você vai. Se predispõe. Se você se predispõe a chamar a atenção do pensamento do outro. Então, gente, vamos pensar dentro do seu sistema de crença, seja ele qual for, pedir ao grande arquiteto do universo, Deus, que ilumine a cidade do Rio de Janeiro, que ilumine esse país, mas que as pessoas sejam verdadeiras. E, Fernando, a gente fala só da imprensa, nós falamos de televisão. Mas vamos também aqui falar um pouquinho, a gente está puxando ali de ninguém que nós aprendi isso com você, não quero ser o dono da verdade, nem ser... Mas tem muitos coleguinhas nossos do rádio também... Que acham que só a polícia é que dá audiência. Não é por aí não, minha gente, desculpa. Tem gente muito antiga aí, hoje nosso amigo Antônio Carlos puxou a orelha também da turma aí. Vou falar bem, porque o Antônio Carlos, apesar de ele também não ser carioca, não, ele é carioca, sim, ele diz que nasceu na Promatre, no bairro Catumbi. Mas o Antônio Carlos hoje dá uma puxadinha de orelha. Porque ele disse, minha gente, vamos falar também bem do Rio de Janeiro, só falar mal. É uma luta que eu tenho há muitos anos.
É, isso eu sei. As coisas boas. Quer dizer, meu Deus do céu, de desgraça o mundo está cheio. Falecido Haroldo de Andrade, que era um paranaense que falava dedicado ao Rio. Só dedicado ao Rio, né? E falava só bem do Rio de Janeiro. Só bem do Rio de Janeiro. Não, pelo amor de Deus. Quer dizer, porque a pessoa que está lá fora, imagina, meu Deus do céu. Uma guerrilha humana. Olha o Silvio Samper assistindo a gente, um abraço pro Ô, grande Samper, um abraço, querido. Abraço, saudade de Silvio. você. Ele tá Abraço. morando onde agora? No conservatório ainda? Não sei, eu acho que ele está no Rio de Janeiro. Silvio, Silvio abraço Samper, um grande. abraço, querido. Muito obrigado pelo apoio que nos deu recentemente com relação àquela situação das pessoas que saíram daquela Ô, emissora vozeirão que bom na paga. madrugada também. Verdade, esse verdade. Teve uma participação de grande sucesso ao longo dos seus programas. O Metaleiro Apaixonado nos assistindo também nesse momento. Metaleiro Apaixonado? Metaleiro Apaixonado. Bom Vê se link, pode. meu amigo. Pois é. E ô Samira, é aquela história, né? Esse momento que a gente vive, tem que haver circunstâncias melhores, meu Deus do céu. Outro dia eu falava com um amigo meu e ele dizendo assim, poxa, eu não vou mais ao Rio, porque o Rio está cheio, está repleto de violência. É verdade. Qual é a cidade grande que não tem violência? Nova York. Me diga uma. Mesmo Nova York? Porque Nova York, ali naquele bolo do Manhattan não acontece nada. Mas vai você no Bronx para ver o que acontece. Então é aquela história. Só que eles têm inteligência de não botar isso nas primeiras páginas. E aí não assustar turistas. Essa é que é a verdade. Esses jornais todos, quando escancaram a violência e não dão guarida às coisas boas, eles na verdade prestam, como disse o professor Marco Antônio Duarte, um desserviço ao Rio de Janeiro e que não contribui, pode contribuir para encher o bolso deles de dinheiro eventualmente, mas não contribui para a saída, naturalmente, de uma cidade mais bem vigiada, porque sumindo dinheiro, Samira, não fica nada, e não ficando nada fica o desespero. Com certeza, né? O Rio de Janeiro não é só tiroteio, o Rio de Janeiro não é só assalto, não é só tristeza, não é, de modo algum. E há que se ter, como bem o professor falou, um pensamento positivo, porque está provado por livros, por tudo, por quem sabe muito mais do que eu, o poder que tem o pensamento positivo, o poder que tem o foco positivo da pessoa numa determinada coisa. Isso move a pessoa. Então, eu acho também que essa coisa da imprensa ficar em cima do negativismo, você vê emissoras que não são propriamente do Rio de Janeiro, o bombardeio que existe. Então, existe também aquela coisa da rivalidade, talvez? Sim, existe a rivalidade. Não, aqui está melhor do que lá. Mas tem uma aqui do Rio de Janeiro que colabora profundamente. Sim, com certeza, né? Então, há que se ter cuidado mesmo, né? Não é tudo ruim. Eu conheço gente que eu não vou ao Rio de Janeiro porque eu quero voltar para casa. Não existe isso. Ela vai voltar para casa, se tiver que voltar para casa. Existe, inclusive, o imponderável. Então... Olha, para aquele meu amigo que disse que não vem mais ao Rio de Janeiro, eu queria deixar um recado. Você sabe, Samira, que eu e você também, nós temos o hábito de andar 4 a 6 quilômetros por dia, todos os dias, na Tijuca. Não é? Você às vezes em volta do Maracanã, eu também vou do Maracanã, e às vezes eu mudo completamente o roteiro. Esses anos todos nunca aconteceu nada e você não vê nada. Então, qual é a conclusão que você chega? Há violência? A violência tem que ser domada? Tem que ser domada. Mas são circunstâncias pontuais em determinados lugares onde se espera que haja e que todos nós lamentamos. É o caso das comunidades, é o caso do domínio das facções de traficantes e tal. Mas é uma coisa que não foi solucionada sequer nos Estados Unidos, ô Marco Antônio Duarte. Ô, Fernando, vamos ser branco para ser franco? Vamos. Como vocês, Samira, Elane e eu também adoramos viajar. Certo. Eu já fui a Nova York, eu já estive em Amsterdã, Buenos Aires já fomos 4 vezes. Isso. Aquele Senhor Tango, que todo mundo quando vai a Buenos Aires vai assistir aquele show do Senhor Tango. Senhor Tango, Quando acaba aquele show, em volta de 1h da manhã, os donos das vans já estão esperando depressa para dentro da van, porque é um bairro perigoso. Onde é situado o Senhor Tango, é um bairro perigoso. Depressa, adelanta para dentro da van. Então, isso dentro da cidade de Buenos Aires. Mas aquilo que você falou, muito sabiamente, segura, a imprensa segura, e não, claro, passa. Tem até um programa que eu estou me arrumando no Hotel Morro de Rio, que é um programa de televisão que eles passam em Buenos Aires, que eles são meio com uns ternos, mas eles passam de uma maneira que não agride tanta pessoa. E aí nós temos uma mania de
Não é tirar o sofá da sala, é manter o sofá, mas policiar. O prefeito está tentando fazer a parte dele e tal. O governador, não sei até que ponto está fazendo a parte dele, se vai ficar, se não vai, porque ele também sabe que vai ficar ou se não vai, né? E também me chama a atenção uma coisa que o doutor Beltrame, quando saiu da chefia de polícia, da Secretaria de Segurança, ele chamou a atenção. E o Beltrame não é carioca, ele é gaúcho. E ele disse, passam uma imagem do Rio que não é verdade. E muitas palavras do doutor Beltrame. E aí teve depois algumas emissoras aí de TV, algumas emissoras de rádio, não pararam de entrevistar o doutor Beltrame, mas ele falou seriamente, e não adianta só o PP. Se o Estado falou, desde o início. Desde o início, desde que ele implantou. Falou. Se o Estado é município, não chegar Estado junto ou federal. Com assistência social, médico, e uma casa bancária, seja o que for. Uma diversão naquele local. Então, eu penso que a gente tem que perceber muito isso. Eu amo o Rio de Janeiro. A minha família no Espírito Santo, sempre que podem, vem ao Rio de Janeiro. Aqui está o Sildinei, por exemplo, dizendo como mineiroca, adora o Rio de Janeiro. Ah, bom, que bom, Sildinei. Isso aí, meu irmão. É verdade. Agora você vê, né? Tem certas coisas que eu fico impressionado e lamento até, porque você sabe, cada vez, é como você falou, cada vez que você multiplica uma notícia negativa, faz mais mal a você do que propriamente a multiplicação dela. Então tem certos noticiários, é muito curioso, quando chega sexta-feira, você vê lá aquelas pessoas, excelentes apresentadores, diga-se de passagem, cumprindo o papel que a editoria manda cumprir. Então é crime, morte, tiroteio, críticas as mais diversas e tal. Aí no finalzinho agora vem fulano de tal que vai mostrar para vocês os programas do Rio de Janeiro. Eu fico imaginando, quer dizer, sabe, depois de tanto tiroteio, aí vem os bons programas para resolver. Aí ninguém sai de casa. Quer dizer, ninguém sai de casa, fica apavorado. E o próprio apresentador fica difícil de dormir nessa mesma. Fica difícil. E acontece o que a gente está vendo, né? Todo dia só dá M, desculpa a expressão, mas não é possível. A gente não está vendo tanta M no Rio de Janeiro assim, essa é que é a verdade, do ponto de vista da população. Verdade. O que acontece são as desistências em hotéis, que a gente sabe que estão a rede hoteleira está passando por uma crise, né? É verdade. As pessoas desistem, porque as pessoas, a priori, eles acreditam no que está sendo falado. Está sendo falado uma coisa enorme, um exagero, a pessoa vai, eu vou sair do meu país para ir para o Rio de Janeiro, embora haja coisas lindas, mas diante de notícias desse tamanho, não, eu vou pegar meu dinheiro, eu vou para outro lugar. Não vou, é aquela história. Então fica difícil, isso é um Kátia Bastos, uma das maiores tarólogas do Brasil, nos vendo nesse momento. Ô Kátia, manda teu telefone, a gente entra em contato. Conheço há muito tempo. Ô Kátia, você tá por que me dar posso fazer um programa? Vou puxar a orelha da Kátia Bastos e César Bastos. Quer fazer também, não só ver o programa do Fernando César, mas ver o meu também aos domingos, Kátia? Isso. Você pode participar. Tá vendo? Às 20 horas na web, Kátia. Maravilha. Conheço Kátia há muitos anos. Um beijo, Kátia. Aos domingos, às 20 horas, no site do Marco Antônio Duarte. É só procurar Marco Antônio Duarte no Facebook. Não, no Facebook. No Facebook. Marco Antônio Duarte. E a Umbanda e você uma mensagem de paz. Que maravilha. Kátia, entra lá, Kátia. Você pode dar seu espetáculo, o pessoal vai perguntar a você. Lá nos Estados Unidos, o Marco comenta, meu pai morou 28 anos em Caxias, saía de madrugada, nunca foi incomodado por ninguém. É uma questão que a gente sabe que no macro da população, eu me lembro, há muitos anos atrás, meu Deus do céu, quanto tempo eu estou no rádio, estamos, né, Marco? Meu Deus do céu. E eu me lembro que no ano de 91, eu sei que você não era nascido, mas não precisa ficar meio... Eu? No ano de 91, 90, eu fazia o horário de 6 às 9 na Rádio Tupi, e de 9 ao meio-dia era a nossa querida Cidinha Campos. Aí houve um TTT lá, a Cidinha foi demitida, o Alfredo pegou, me conduziu para 9 ao meio-dia. Aí eu fiquei lá durante um ano. Então eu me lembro que naquela época havia o jornal O Dia, que mudou um pouco a linha editorial, ainda bem. Naquela época você dizia que torcia o jornal, saia sangue. Né? Então você via lá publicado, a cada segunda-feira, assim, 37 crimes de morte no Rio de Janeiro, 59 na outra segunda-feira. E aí eu dizia
diga isso, gente, é lamentável, é profundamente lamentável que tenha havido, digamos, mas esse somatório, eles iam buscar defunto até na fronteira do Rio de Janeiro com Minas ou com qualquer outro estado, com São Paulo, que é para somar, né? E por outro lado, o que acontecia? Você tinha uma população naquela época de uns 5, 6 milhões de habitantes. Ora, gente, 57 para 5 é um percentual infinitamente menor da totalidade da população. E aí, com o advento do tempo, o Marco Antônio sofisticou, a imprensa sofisticou. Ela não faz mais isso, ela não dá o somatório de acontecimentos negativos. Mas o que ela faz? Ela escancara, ela bota na primeira parte da coisa pior que possa acontecer. Quer dizer, meu Deus do céu, isso aí, na verdade, é puxar para baixo, não? Com certeza. Eu, nessa época que você falou, 1990, que você disse que não era nascido, eu já era nascido, trabalhava na Rádio Globo, quando você saiu, eu trabalhei com o Haroldo de Andrade. Eu trabalhava com o Haroldo de Andrade, e me veio à mente aqui agora, não sei se ele já desencarnou, Hélio Tis, acho que já. Já. Outro dia o Bruno Tis, o filho dele, estava vendo a gente aqui. Um abraço, Bruno. Seu pai, me inspirei muito nele. Nós todos. Todos, né? Era uma voz, uma sabedoria. E nós estávamos compondo a mesa de debate naquela dia, era um dia de terça-feira, o quarto, me recordo. Era o Haroldo, né? Que era o Átila Nunes. Não, Haroldo de Andrade pai. Átila Nunes, Hélio Tis. Não me recordo quem estava, era um ex-ministro do governo João Goulart. E eu, aqui o mais humilde era eu. Aí o Hélio, não sei o que, quem falou, falava dessa questão do dia, de espremer sangue, não sei o que, o Hélio disse assim, ele diz que espremer era notícia, sempre naquela sabedoria dele, espremer notícia, porque isso aí interessa para quem? Para que outras coisas multipliquem. Na sabedoria que o Hélio Tis tinha na sua palavra face, na sua palavra amiga. A oramento também fazia parte. Aí o oramento, do seu jeito, a oramento, escancarou logo o negócio. Aí eu falei, calma, Auro. Ele disse, tem que pegar esse jornaleco e dar na cabeça de alguém. Eu falei, calma, Auro. Eu não me lembro nem quem era o governo, acho que na época o prefeito era Marcos Tamoio. Marcos Tamoio e o governador, acho que era o Marcelo Alencar, não? Eu acho que era o primeiro governo do Marcelo Alencar. Acho que o primeiro governo do Marcelo Alencar. Acho que ele disse que o Auro soltou, o Haroldo calma naquele momento. Calma, Auro. Tem que pegar jornal na cabeça do governador e na cabeça do prefeito. Eu digo, tá bom. Pois é, um abraço para o Cícero Munhoz, nosso querido Cícero Munhoz. Né? Diz que a camisa está do lado contrário. É verdade, porque eu estou usando a câmera. Não, a minha. Que eu estou usando a câmera reversa. Você vai observar, o Cícero, não só a camisa, as letras do. Porque como a gente faz frente e verso, então o verso fica ao contrário. Abraço, querido. O Marco Silva também. O Marco que falou isso. O Cícero não. O Cícero, bom dia para a Samira, bom dia, professor Marco Antônio. Bom dia, doutor Cícero. Muito bem. Ô, Samira Valente, muito obrigado aí pela participação hoje, viu? Abraço grande. Obrigada a você. Obrigada, Marco Antônio. Alô, Marco Antônio, obrigado pela participação. Obrigado, Fernando. Posso mandar 2 abraços? Pode, por favor. A gente fala tanto em ecumenismo, né? Padre Geraldo da Igreja de São Tiago Apóstolo, no Lins Vasconcelos. Certo. Dia 25 a igreja comemora a festa de São Tiago, e o Padre Geraldo me convidou, inclusive, para fazer parte da equipe que está montando toda a parte litúrgica da festa de São Tiago. Maravilha. Eu acho bacana isso. E ele é seu ouvinte, nos viu professor da PUC. Perfeito. E ele, inclusive, sexta-feira eu estarei com ele, me convidou. Nós vamos participar, Padre Geraldo, e vamos fazer uma bela festa para aquela comunidade do Lins que merece. Perfeito. Muito obrigado. O outro abraço? O outro abraço é convidado, se você me permite, às 20 horas, todo domingo. Claro. É um programa ecumênico, todos os irmãos católicos, evangélicos, espíritos, espirituais estão convidados a dar um bando de você uma mensagem de paz. Pela web, Marco Antônio Marcos, procura lá que nós estamos lá. Levar uma mensagem amiga no final de domingo. Tá um abraço para o Fabiati, nosso querido Fabiati, grande operador de rádio, meu querido amigo, trabalhamos juntos muito tempo. Toninho Malvadeza fez aniversário. Fez ontem, foi ontem. Dei um abraço para ele, dei um abraço. Toninho agora Bondade Toninho Bondade.